Estados Unidos de olho em Bitcoin sujo. O governo pode lucrar bilhões com criptomoedas de origem duvidosa, né? Então a Chainalysis aponta 75 bilhões de dólares em cripto ligados a crimes e passíveis de apreensão. Olha só, não tá falando de pouquinho dinheiro, a gente tá falando de 75 bilhões de dólares ligados a crimes e passíveis de apreensão. Bitcoin concentra 75% desse valor. Olha só. Então, qual que está sendo o foco do governo? Rastrear bitcoins que eles consideram sujos, e nós vamos falar sobre isso na sequência, tá? Então, de todos os 75 bilhões que o governo diz que é dinheiro ligado a crime e é passível de apreensão, 75% desses 75 bilhões, tá? Então mais de 50 bilhões aí de dólares é Bitcoin que eles consideram sujo. A Chainalysis, no ano passado, eles soltaram um relatório que 0,39%, 0,34% das atividades são ilegais. Agora eles estão vindo com a ideia de que apenas 0,14% de todas as transações que acontecem tem algum cunho ilícito. Tá? Tem algum cunho ilegal, alguma coisa que passou por alguma atividade que o governo entenda como passível de apreensão, né? Então vamos lá. Enquanto os Estados Unidos avaliam a criação de uma reserva nacional, um novo relatório da Chainalysis revela que mais de 75 bilhões de dólares em criptomoedas ligadas a atividades ilegais e ilícitas podem ser apreendidos por governos. O estudo aponta que a maior parte desse valor está em Bitcoin e sugere que autoridades públicas podem transformar fundos de origem duvidosa em reservas estratégicas digitais, reacendendo debate sobre o papel do Estado no ecossistema cripto, né? Então, cara, é um negócio interessante. Porque o que acontece? Oxi. Peraí. É um alerta, hein? É um alerta, hein? Tava piscando, hein? Tava piscando, é um alerta, hein? A polícia aí, hein? Polícia aí. Acendemos aqui. Tá bom. E aí o que acontece, turma? E aí o que acontece? Hoje, a gente tem alguns aplicativos, como Crystal, como o Chainalysis, já falei isso aqui inúmeras vezes, que eles fazem algum rastreio de cripto. E esse rastreio, eles podem falar, ó, determinado dinheiro passou por um mixer, e esse mixer recebeu dinheiro de um golpista, recebeu dos hackers norte-coreanos, recebeu de um traficante, recebeu de algum grupo terrorista, recebeu de alguma coisa, né? Legal. E aí eles começam a marcar isso como sujo. E o Estado, através da OFAC, né, o governo americano, através do seu escritório lá da OFAC, OFAC Compliance, ele começa a olhar e fala, ó, esse Bitcoin aqui, ele é sujo. Ó, aquele Bitcoin ali é sujo, esse Bitcoin aqui é limpo e tal. E aí o que acontece? Qual que é a minha preocupação? Eu já trouxe isso e essa matéria, ela mata a nossa ideia que a gente trouxe, a gente cantou a bola disso, cara. A gente cantou a bola que isso aqui ia acontecer. Pode pegar o outro corte que eu fiz lá sobre Bitcoin sujo, sobre dinheiro sujo. Então o que acontece? O governo, ele começa a falar, ó, esse dinheiro é sujo, esse é limpo, esse é sujo, esse é limpo, esse é sujo, esse é limpo. Ou seja, nesse momento a gente tem 75 bilhões de dólares em dinheiro que eles consideram sujo. Por quê? Porque Bitcoin é Bitcoin, real é real, dólar é dólar. O Daniel Fraga, primeiro Bitcoiner brasileiro, ele tem um vídeo dele, depois você pode procurar aí, põe aí, procura aí, Daniel Fraga, dinheiro amoral. Ele fala o seguinte, cara, o dinheiro, ele é amoral. O meu dinheiro não vale mais do que o seu ou menos do que o seu. O meu Satoshi não tem maior valor ou menor valor que o seu. O seu dólar não tem maior, uma nota de $1, né? Desde que ela seja verdadeira, ela não tem maior ou menor valor que a minha moeda de dólar, minha nota de dólar. Bitcoin é Bitcoin. Não existe isso. Mas o governo é mestre em criar essas distorções. Por quê? Porque se eu tenho um incentivo em dizer que o seu dinheiro é sujo, eu vou usar esse incentivo. E qual que é o incentivo do governo? É incentivo financeiro. Então, se ele diz que o seu dinheiro é sujo na sua mão, mas quando ele pega esse dinheiro fica limpo, eu tenho um incentivo em dizer que o seu dinheiro é sujo. Faz sentido? Faz sentido o que eu tô falando? Pra mim, dinheiro é dinheiro, Bitcoin é Bitcoin, Satoshi é Satoshi. Mas na mão do Estado, no olhar do Estado, ele vai falar assim, opa,
esse Satoshi aqui do Felipe tem origem duvidosa. Logo, traga para cá. Só que a partir do momento que ele diz traga para cá, ele simplesmente muda esse status de dinheiro ruim na minha carteira para dinheiro bom na carteira dele. Olha que maravilhoso. E aí, se eu tenho esse incentivo de dizer que o seu dinheiro é sujo e comigo ele fica limpo, porra, eu vou dizer que todo o dinheiro que eu puder dizer é sujo. Porque daí esse dinheiro passa a ser meu. E essa é uma preocupação que eu tenho em relação ao Bitcoin, em relação ao mercado cripto. Por quê? Porque ele pode criar dois tipos de Bitcoin, o Bitcoin sujo e o Bitcoin limpo. O Bitcoin sujo qual que é? É aquele que não está no meu guarda-chuva. Então, aquele que não está num ETF, aquele que não está numa empresa que eu possa confiscar, aquele que não está numa corretora que está no meu guarda-chuva onde eu possa confiscar, aquele que não está numa stablecoin que eu possa confiscar. Esse é o dinheiro sujo. Por quê? Porque você está numa corretora que talvez não tenha KYC, está numa carteira de autocustódia que ele não tem controle. Então, esse é o meu receio. E a indústria precisa identificar isso, e eu estou identificando isso já de cara. Eu já venho falando isso há muito tempo, há muitos meses, há muitos anos. A indústria precisa olhar para isso e falar, peraí, se o Estado começar a dizer que todo Bitcoin, começar a marcar tudo Bitcoin, começar a marcar toda a cripto, começar a dizer que esse dinheiro é sujo, o Estado vai pegar para ele. É um incentivo que o Estado tem para roubar o dinheiro da população, mais do que o imposto. E aí eu falo isso há bastante tempo. Agora o BitNotícias trouxe exatamente isso aqui que eu tenho falado. O governo americano está de olho nesse Bitcoin sujo. E aí, você pode falar assim, não, Felipe, mas um dinheiro que passou por um tráfico, passou por um pedófilo, passou por um, sei lá, por um terrorista, passou por um hack, por um roubo, esse dinheiro ele tem que ser marcado como sujo. Pois é, eu não vou dizer para você que não. Eu não vou dizer para você que não. Mas você tem que banir, você tem que ir atrás, punir, né? Seria a palavra correta? Os bandidos, os traficantes, os, sei lá, cara, os terroristas. Não o caminho do dinheiro, porque esse dinheiro já foi embora, já passou de mão em mão. Ou você acha que o hacker, quando ele hackeia alguém, ele pega esse Bitcoin e fica olhando pra ele o dia inteiro? Não, cara, ele dá um jeito de passar pra frente. E aí, qual que é a minha preocupação? É o governo pegar essa brecha pra começar a manchar todo o Bitcoin existente. E aí nós vamos ter dois mercados. Nós vamos ter dois mercados. Primeiro mercado, o mercado extremamente regulado. É aquele que está na MicroStrategy, é aquele que está no ETF, é aquele que está na Coinbase, é aquele que está num fundo multimercado, é aquele que está num banco americano. É o dinheiro limpinho. Não importa como chegou lá, tá? Não importa como chegou lá, mas é o dinheiro que o Estado pode ir lá e confiscar e tomar quando ele quiser. E nós vamos ter um segundo mercado, o mercado que eles vão dizer que é o paralelo, o mercado negro. O mercado de câmbio errado, o mercado que você não vai poder passar por um banco, não vou poder passar por uma corretora, porque o Estado vai dizer que você é um criminoso. E aí é o debate que eu venho tentando trazer há muito tempo. Aqui o relatório da Chainalysis diz que apenas 0,19, né? É isso, 0,14 das transações são ilícitas. E aí é óbvio, a quantidade de transações elas têm aumentado. Ela era 2% há anos atrás, agora é 0,14. Mas esse 0,14, obviamente, em números absolutos, ela é maior do que esses 2% de 2016, por exemplo, 2017, que a gente tem esse dado. Então, em 2017 eram menos transações, mas no total representavam 2%. Hoje são muito mais transações, milhares de transações a mais, mas representa apenas 0,14. Significa que o mercado aumentou. Só que eles vão pegar essas 0,14% de transações e vão criminalizar todo mundo. Por quê? Porque no final das contas, no final do dia, eles vão querer que você ponha o seu Bitcoin em corretora americana. Eles vão querer que você ponha seu Bitcoin em... Não vão querer que você tenha numa carteirinha de autocustódia, eles vão querer num ETF. Por quê? Porque lá tá com eles, tá no guarda-chuva deles. E eles vão começar, inclusive, a fazer pressão nas corretoras mais globais, que não estão sediadas nos Estados Unidos. Tô falando de Binance, tô falando de OKX, tô falando de KuCoin, tô falando de BitGet, BitMEX, Maxi, etc, etc, etc. São grandes corretoras que o Estado vai começar a falar, ó, tá na BitMEX, ela não tá nos Estados Unidos, teu dinheiro tá ruim. Ou seja, vai forçar esses caras a virem pro governo americano. Então, o que o governo vai fazer é, de forma silenciosa, exatamente isso que eu tô te falando. E ninguém tá de olho nisso. Ninguém tá falando sobre isso. O que eu acho que a gente tem que fazer
é um mixer nativo dentro do Bitcoin. E eu não sei te falar como que isso é possível programaticamente falando. Eu não sou programador, eu não sou dev. Só que é algo que o core do Bitcoin, a galera contra o core do Bitcoin, tinha que estar olhando e se unindo para a gente melhorar de fato a rede do Bitcoin. Para a gente melhorar de fato as blockchains. Principalmente a Bitcoin. O Bitcoin, estou falando aqui diretamente dele. Porque é a rede mais descentralizada. Então, por que 75% do valor sujo, que eles consideram sujo, não é eu não, tá? Que eles consideram sujo, tá em Bitcoin. Porque esse dinheiro não pode ser confiscado. Porque o dinheiro que tá sujo numa stablecoin, o governo vai lá e mata na hora. Ele dá um ligue pra Tether, pra Circle, e fala, ô, bloqueia esse dinheiro aqui, passa pra mim. E a Tether vai lá e desminta, né? Burn, queima esse dinheiro e passa pro governo americano. Ou seja, o dinheiro ruim deixou de existir, agora tá no cofre americano. E no Bitcoin, é óbvio que vai estar a maior parte do valor, porque você não consegue matar uma moeda. Ah, esse Bitcoin aqui tá sujo, vamos matar essa moeda e criar uma nova. Isso não existe. Por isso, a maior parte desse dinheiro está no Bitcoin. E por que os hackers estão preferindo, os lavadores de dinheiro estão preferindo o Bitcoin? Porque ele é inconfiscável. Uma stablecoin, uma Tether, uma USDC, ela é confiscável. É 2 minutos de ligação para o USDC bloqueia uma determinada moeda, uma determinada carteira de poder fazer uma transação. Então, o Bitcoin, ele tem uma grande vantagem, que é a rastreabilidade irrestrita de todo e qualquer satoshi, que é a menor unidade do Bitcoin, né? Mas isso, ao mesmo tempo que é uma grande vantagem, é uma grande desvantagem também. Por quê? Porque softwares externos, não é o Bitcoin, não é a minha carteira, não é a sua, softwares externos, estão olhando daqui de cima para baixo, falando, ó, esse Bitcoin é bom, esse Bitcoin é ruim, esse Bitcoin é legal, esse Bitcoin não é. Aí você fala, Felipe, foda-se, eu não quero saber, é só não mandar para a corretora, mas e se um dia você quiser vender, quem vai te achar essa liquidez? E outra, quem vai aceitar esse Bitcoin sujo que você tenha ou que você possa ter? Por quê? Porque o Estado ele vai te empurrando para esse caminho, ele vai te empurrando. Quando a gente olhar daqui 5 anos, ninguém vai aceitar mais um Bitcoin sujo. Aí o que tu vai ter na tua carteira, tu vai ter que buscar um mercado paralelo, um mercado negro, um mercado de câmbio que eles vão considerar errado. E vai estar todo tipo de coisa ruim lá dentro. Ou seja, a gente está deixando o mercado ser empurrado para algo que é totalmente lícito, totalmente legal, para algo que no futuro vai me dar medo de vender um Bitcoin. No futuro, se eu precisar vender um Satoshi, eu vou ter medo de, caralho, e se eu mandar esse Bitcoin sujo para uma corretora, e essa corretora me bloquear e avisar o governo, e o governo ir lá e confiscar esse dinheiro, e esse dinheiro que era sujo na minha mão, agora tá limpo na mão deles. E eles têm um incentivo, porque todo o Estado vai começar a fazer sua reserva estratégica de Bitcoin. E o governo americano não vai comprar um centavo de Bitcoin. O que eles vão fazer? Eles vão confiscar dos otários. Quem são os otários? Somos nós. Primeiro sai confiscando de hacker, de terrorista, de lavador. Daqui a pouco vai caindo. Ó, você falou mal do Xandão, teu dinheiro é sujo. Você é um criminoso. Olha que merda. E é por isso que eu já me antecipo, e desde o ano passado, a gente tá falando de quase 1 ano e meio, dentro do Black Belts, a gente tem o P2P Ninjas, que é uma forma da gente se negociar, se transacionar, sem ficar pedindo KYC, sem porra nenhuma. É o meu dinheiro com o seu com o meu, milhares de pessoas utilizando e vambora. E ninguém paga a mim pra ninguém. Então a gente vai ter que fazer esses mercados, a gente vai ter que construir essas soluções. Porque se a gente depender empresarialmente, a gente vai se fuder, cara. Ontem eu fiz essa pesquisa em live. Um monte de gente que já falou aqui em live que teve saldo bloqueado em corretora. Quer dizer, o cara tem um saldo honesto, um dinheiro honesto, e a corretora utilizou um Chainalysis da vida, um Crystal da vida, um aplicativo, um Scrum, como é que tem um outro aplicativo? Scrum, caramba, como é que chama? Scrum Chain. Depois eu vou buscar isso aqui pra vocês. Ele faz, inclusive, gratuito isso. Ele faz o rastreio e vai apontar, ó, carteira do Felipe tá suja. Mas por quê? Porque um dia o Felipe transacionou com um sonegador. Um dia o Felipe transacionou, ou um pequeno saldo da carteira dele é oriundo de um mixer que alguém usou lá e botou dinheiro sujo lá dentro. Então o Felipe agora é sujo também. E aí o Estado magicamente transforma esse dinheiro sujo em dinheiro limpo, porque na mão deles é limpo. Na minha mão é sujo. Na mão deles é limpo. E eu não vejo ninguém da indústria, eu sou uma voz dissonante nisso aqui, eu não vejo ninguém da indústria
falar sobre isso. E isso vai ser um problemaço no futuro. Eu já estou antecipando um problema futuro, turma. Que ninguém tá querendo olhar. E ninguém tá querendo ver. Ou tá querendo abafar. Teve um cara esse dia falando, você tá fazendo food. Tá fazendo food. Até que vem os Estados Unidos e diz assim, olha, o seu dinheiro sujo pode ser meu, hein? Entendeu? É food até acontecer. A hora que acontece, a turma vai falar, meu Deus, e agora? E agora, o que a gente faz? Agora? Agora que teu dinheiro já tá bloqueado numa corretora, num banco, em alguma coisa? Num P2P? Agora, meu irmão, senta e chora. A gente tem que olhar o problema antes de acontecer, não depois de acontecer. E é o que eu tenho falado há bastante tempo. Aí o cara vai falar assim, pô, Felipe, mas é só não usar corretora. Beleza. Se você tem 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, 50 mil reais, a gente consegue. Agora, se você tem 10 bitcoins, 20 bitcoins, cara, como é que você vai conseguir um dia vender ou comprar, ou quer comprar 10 bitcoins? Como é que você vai conseguir liquidez para isso de forma segura, não usando uma corretora? Então é um debate, cara, que a gente tem que ter, e a gente não pode ter esse reducionismo, não. Ah, não, é só não usar a corretora. Quer dizer, então, caras novos não vão usar nunca. Como é que esse cara vai conseguir entrar no mercado? Como é que esse cara vai conseguir sair do mercado, um cara novo? Eu me garanto. Modéstia à parte, eu me garanto, velho. Eu não preciso de corretora pra nada. Eu uso DeFi, se eu tiver que vender, se eu tivesse, né, 500 mil bitcoins, eu vendo 500 mil bitcoins, eu não passo por corretora. Eu me garanto. Mas e um cara novo, um cara que tá chegando agora? A gente vai reduzir o mercado a só hard user? Só cara fodão? Só cara que sabe os interpeles? Não, cara. Senão a gente não tem o mercado. A gente tem um esboço só, pô. Então é isso, cara. E aí, o que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje saiu o Bitcoin Core versão 30, né? E tá todo mundo discutindo se a gente tem que usar o Core ou o Nuts. O Nuts ou o Core. Ai, quem tá certo? Meu Deus do céu. Porra, isso é merda, cara. Isso é discussão merda. Vai daqui 2 anos ninguém lembra mais. Tô dizendo que não tem que ter essa discussão. O debate é validosíssimo, cara. É muito válido. Mas não é onde a gente tem que estar olhando. A gente tem que estar olhando para outros lugares, cara.